Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Buda, Dharma e Sangha, as três joias preciosas, aquela que acorda, que desperta para a lei verdadeira, para a grande verdade e vive em harmonia com todos os seres, que é a Sangha. Buda, Dharma e Sangha, as três preciosidades para as quais nós retornamos e nos abrigamos todos os dias e aqui na Rádio Mundial, todas as segundas-feiras, neste horário, no Momento Zen. Hoje temos a presença da monja Reishin, que toca a viola caipira, que se chama, essa viola tão bonita, tão agradável de se ouvir. Lembrando que também estamos na lua cheia é época bonita da gente olhar para o céu, apreciar o brilho da lua. Tem poemas tão lindos que se fazem, né? Dizem assim, que a sombra do pinheiro é tão forte quão brilhante for a luz da lua. Você vê essa fotografia, você imagina isso? Tem um pinheiro comprido, assim, pode ser uma araucária aí no sul, não é? E de repente a luz da lua faz com que essa sombra do pinheiro fique mais forte, mais escura, porque a luz da lua é muito clara, né? É interessante pensar, a gente está muito em cidade, eu moro aqui em São Paulo, mas você que talvez não esteja aqui dentro de uma área com tanta luminosidade artificial como nós criamos da eletricidade, mas com a luz natural da lua, você possa apreciar esta noite que ainda estamos na lua cheia. E a lua cheia também, se vocês se lembram, é quando nós fazemos o arrependimento. Então, se você quiser, faça comigo. Endireite o corpo, a coluna erecta, põe logo as mãos palma com palma, e se quiser, repitam depois de mim. Retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo na Sangha. Retorno e me abrigo na Sangha. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. E fazemos uma pequena reverência. Esse arrependimento pode ser feito olhando para a lua cheia, recebendo a claridade da lua em você. E tudo aquilo que é prejudicial pode ser afastado. O arrependimento nos coloca em nível de grande pureza. Que assim seja para todos vocês que nos ouviram, parentes, amigos, pessoas relacionadas. E que também todos aqueles que por acaso não puderam nos ouvir hoje, que essas bênçãos recaiam sobre todos os seres em todos os lugares. Que todos possamos estar na pureza do nosso eu verdadeiro. E todo o trabalho do Zen, e deste momento Zen, é que a gente possa entrar em contato com o nosso eu verdadeiro, com a essência do ser, que é completamente pura e neutra. Nilo, eu estou vendo que você está tomando notas. Sim. O pessoal está bem ligado e, claro, com todas as suas reverências e prazer de estar conosco e também com as suas dúvidas e tudo mais. Nós temos algumas que a gente ficou devendo ainda de semana anterior. Podemos? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos aqui. A Karina diz que o esposo dela está muito triste, ansioso, está desesperançoso e que isso está mexendo com ela e com o filho que ela está gerando. Nossa! Então, Karina, nós precisamos falar com o seu marido querido,
porque é muito importante. O bebezinho, ele sente tudo que está passando com a mamãe. E sente também aquilo que papai, que se aproxima, da maneira que ele se aproxima, né? Como é que ele está se relacionando. Então, sabe, a vida não é muito de esperança. Eu gosto quando o professor Cortella fala, diz assim, esperança de esperançar. Esperançar significa o que eu faço para mudar. O que eu faço para transformar situações que não possam ser muito benéficas para nós, para minha família, para o seu próprio marido, né? O que faz para mudar? E nem sempre a mudança é imediata. Pode ser que demore, mas não tem importância. Você tem que desenvolver também a paciência, a perseverança, sabendo que se você for fazendo de maneira correta, inevitavelmente o resultado virá. Pode só demorar mais um pouco. Então você mantém o seu coração de amor, protege o seu bebê com todo o amor do mundo, com toda a esperança de esperançar de que vai ter um parto tranquilo, que vai ser um ser humano maravilhoso e que está vindo aqui para fazer o planeta Terra melhor para nós. E, portanto, nós vamos fazer o planeta melhor para receber o seu bebê. Que assim seja. Roshi, e quanto ao amor entre idades diferentes? Porque a Flor está preocupada que quando um está para partir e o outro sente vontade de morrer junto. Porque, de certo, a idade deles é diferente, né? Um deve ser bem mais novo do que o outro. A idade é diferente, eu não entendi bem a questão da idade, né? Mas, enfim, a monja está tossindo, a monja, que ela, acho que ela quer cantar um pouquinho. Canta um pouquinho para poder responder para ela das eras de nascimento e morte. Muito obrigada. O que é... quando alguém morre, pessoas que nós gostamos muito, que queremos muito, pode ser mais novas do que nós, pode ter a mesma idade que a gente, pode ser mais velhos que a gente. Conforme o vínculo de relacionamento, a gente fica com vontade de ir também, né? Vamos junto que essa viagem é boa, né? Vai ver que do lado de lá é melhor que do lado de cá. Mas cada um tem o seu momento. Talvez seja isso que você esteja falando, né? Há pessoas que dizem assim, bom, eu sou mais velha que você, meu companheiro, então vamos fazer o seguinte, você morre primeiro, porque aí depois, quando eu morrer, a gente, quando for reencarnar, a gente reencarna numa idade diferente para não ter esse problema da mulher ser mais velha que o homem. Até isso as pessoas pensam, né? Mas não se preocupe com isso, não é bem assim, isso não é tão determinado dessa forma. O mais importante é saber que todos nós que nascemos, um dia morreremos, e não há pressa para morrer. De novo, eu vou repetir, não há pressa para morrer. Quando chegar as causas e as condições se completarem da sua vida, naturalmente a sua morte chegará. E não há nada pelo qual matar ou morrer. Não cometam suicídio. A vida é para ser vivida, mesmo nas dificuldades, nas faltas. Parece que não tem luz no final do túnel e quando você menos espera, vem uma luminosidade tão grande que você até assusta. Porque você teve paciência e perseverança, porque você não desistiu, teve resiliência, manteve o seu voto de vida. Então, eu recomendo que, se morreu alguém que você ama muito, que você quer muito estar perto, lembre-se que essa pessoa que morreu vive em você, na sua vida, dê vida a este ser na sua existência. Faça coisas que alegrariam essa pessoa. Eu conheço uma senhora que o filho trabalhava muito com o social e quando o filho morreu, ela se comprometeu a dar continuidade ao trabalho do filho. Não exatamente como ele fazia, mas trabalhar com o social. Então é mais ou menos assim. A gente dá continuidade à vida daqueles que se foram antes de nós, vivendo por eles também uma etapa. Então não precisa morrer com o outro, mas viver pelo outro. A Carla, em Jaú, pede uma bênção para o filho Fabrício, que tem 6 anos de idade. Xana, eu acho que é assim que se pronuncia, está com X, está mandando um abraço desde Lisboa. Santa Terrinha. E o Paulo propôs uma questão aqui de doutrina. O Koan Mu refere-se ao apego aos conceitos
Se o mestre Joshu tivesse dado resposta negativa ou positiva, haveria apego a essa resposta? Muito bem, Paulo, vou chegar lá. Primeiro vou dar bênção. Né? Primeiro dar bênção. Como é que chama o menino? Fabrício, de 6 anos, esteja abençoado, protegido e abençoado por todos os seres iluminados e benfazejos, que a sabedoria perfeita permeie toda a sua existência, plena de compaixão, para que, tendo sabedoria e compaixão, possa viver com longevidade saudável e ter prosperidade em qualquer um dos seus empreendimentos que sejam para o bem de todos os seres. Em seguida, nós vamos falar da Xana, de Lisboa. Agradeço e mando meu cumprimento para Santa Terrinha, que era a terrinha dos meus avós. E com muita ternura estou esperando o momento de ir a Portugal para rever as terras de meus avós. Estejam bem aí, existem grupos de práticas, eu não conheço, mas eu sei que existem, então espero que em Lisboa você possa encontrar e fazer um bom zazen. E quanto ao Paulo, o Koan Mu é exatamente para não se apegar a ideias e conceitos, exatamente isso. Koan é uma coisa que se dá a uma pessoa quando está fazendo prática, é uma questão que não tem resposta lógica. E nós queremos sempre encontrar uma resposta lógica. Então, o Koan é esse caso, que quer dizer assim, a gente chama de caso também, e a palavra Koan quer dizer um caso público, era um édito imperial, é alguma coisa que todos precisam saber. Então, esse Koan Mu é muito famoso, é um dos primeiros Koans que se estuda, e a história é o seguinte: havia um grande mestre, que ele até menciona, que chamava Joshu. Joshu era um homem que foi ordenado monge com mais de 60 anos e viveu até os 120 ensinando. Se tornou um grande mestre. Era famoso pela sua língua rápida. Ele falava coisas que cortava a delusão, o falso, fazia a pessoa penetrar no verdadeiro. E para ele chega este monge, que é um estudioso do Dharma. Naquela época, os monges frequentavam vários templos fazendo perguntas a professores para ver se encontrava a resposta. O monge está amadurecido o suficiente. E o monge pergunta a ele: se tudo é a natureza Buda manifesta, isso está nos textos, tudo que existe, desde a menor partícula até o maior espaço, é a natureza Buda, a natureza iluminada se manifestando. O que em outras tradições podem chamar de Deus, nós não temos esse conceito de Deus, mas nós dizemos a natureza Buda está manifesta em tudo. Diz assim: se está em tudo, mestre, está no cão. O cão é o imundo, é o sujo, o cão que comia restos de carniça humana e de outras carniças nos cemitérios, que roía ossos, que era jogado fora. Lembra, antigamente cachorro não era isso que a gente põe na cama, dá beijinho, né? Comia restos humanos. Então, ele pergunta: o cão tem a natureza Buda? Quer dizer, ele ainda está questionando entre o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e a sombra. E o mestre apenas diz para ele: Mu. Mu é uma negativa. Mas houve outro momento que ele disse Yu. Yu é um positivo. Ele não está dizendo nem sim, nem não. É que tem que ir além da dualidade. Quando você transcende a dualidade, você entra em contato com o Uno. E esse monge conseguiu isto. Então, Mu é um koan que se dá, essa questão se dá para a pessoa e fala: o que é Mu? Como que você manifesta Mu? Como que você responderia a essa questão? O cão tem natureza. Ele não está perguntando do cão, ele não está interessado no cão. Ele quer saber o que é a natureza Buda, o que é a natureza essencial de tudo que existe. E o mestre apenas disse Mu, como diz: corta essa, meu. Você está dividindo o indivisível. É mais ou menos isso que é essa história, que é muito famosa, mas que é importante que cada pessoa que pratique o Koan encontre como que manifestaria isso. Eu não posso responder. Só você pode responder. Isso as pessoas vêm até a sala de Dokusan, de entrevistas individuais, e se for errado apenas toca um sininho que diz tlim, 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 pode ir embora pensar mais. Porque enquanto você ficar pensando com a mente lógica e querer resolver através da lógica, você não chegará lá. Tem que ir além da lógica, antes da lógica ser formada. O que é a natureza essencial? Onde ela se manifesta? Está ou não está? Tem ou não tem? É além do ter ou não ter. Já falei. Roshi, tem um pouco a ver com a história do médico aquele, né, que está inclusive no livro, nos Zen para Distraídos, do médico que sabia demais, tinha tudo, e por isso não conseguia ser monge, né? É isso ser aí. aceito.
É isso aí. No convento, né? Um pouquinho mais de doutrina. O Paulo perguntou o que são os seres sencientes que ele leu em Dogen Zenji. São traduções. Meu professor, Yogo Suigan Roshi, que foi um professor dos professores no Japão, na época que eu vivi lá, ele questionava muito traduzir como seres sencientes, porque eles queriam fazer uma diferença entre animais e, por exemplo, plantas, pedras, etc. O que nós sabemos hoje é que tudo está vivo e que todos sentem. Então, ter um sistema de sensibilidade diferenciado é um questionamento que foi traduções feitas para o inglês do japonês. E no japonês, a palavra que se fala é shujo. Shujo quer dizer todos os seres. Não tem senciente ou não senciente. Agora, tem um texto interessante do Dogen Zenji-sama que ele fala os ensinamentos pregados por toda a natureza. Que você recebe ensinamentos de pedras, de árvores, de plantas. Se você está prestando atenção e querendo ensinamentos, tudo nos ensina o Dharma. O microfone ensina, a onda de rádio ensina. Então, não é apenas pessoas ou seres que têm uma sensibilidade diferenciada. Isso foi uma tradução que, segundo o meu professor Yogo Roshi, foi feita erroneamente de uma palavra que quer dizer shujo. Todos os seres começaram a dividir para seres sencientes e seres não sencientes. E senciente seria ser humano, cachorro, sei lá, eu nem sei mesmo. Mas, enfim, a ideia é que seria ser humano, tem uma sensibilidade, uma senciência, né? uma consciência diferenciada. O que hoje a tecnologia moderna e a ciência moderna prova é que todas as plantas têm sentimentos. A gente não acredita, mas tem. Planta tem. Flor tem, pedra tem, tudo está vivo e tudo sente diferente de um ser humano. E também o cachorro não é igual ao ser humano, sente diferente. O boi não é igual ao ser humano, sente diferente. Cada um de nós tem uma capacidade de sensibilidade. E não é dizer que alguns têm e outros não têm. Eu acho que é por aí que houve até uma cisão, e há cisão em várias ordens budistas diferentes. Eu falo para vocês o que é a visão do meu mestre. Não significa que todos os budistas pensem assim. Há muitos que traduzem como seres sencientes ligados a seres humanos e não sencientes a todos os outros seres. Mas dentro da minha visão e da visão do meu mestre, tudo que existe está vivo e pulsando junto, inclusive as paredes, os tijolos e as pedras. Ângela está em Olinda, Pernambuco, nos acompanhando e manda um cheiro carinhoso. Um cheiro. A Juliana pede uma bênção para a Júlia, a filha dela, faz aniversário amanhã. Muito Só que ela bem. está lá no Marrocos, essa Marrocos. menina, porque ela é jogadora de basquete. Que maravilha! E é mais um aniversário longe da filha. Júlia, jogadora de basquete no Marrocos. Meus parabéns, que seu jogo seja excelente, que você possa dar o seu melhor e voltar com muita saúde e muitos troféus. Que o seu aniversário seja pleno de alegria, sabendo que mamãe, longe ou perto, está sempre dentro de você, em você. Faz o que? Com todo amor, abençoando e com as bênçãos dos seres iluminados. A Camila pergunta como lidar com os defeitos dos próximos, ou seja, na família. Por exemplo, a questão específica dela específica que ela traz é o pai. Muita briga, gritaria, e ela se tranca no quarto, e aí diz que as atitudes frequentes dele despertam sentimentos ruins nela. Coitadinha, né? Porque o pai não deve estar bem, ele tem seus problemas, suas dificuldades, e ele não sabe se controlar. Então isso acaba, todos nós temos raiva, todos nós sentimos indignações, e quando é uma pessoa muito raivosa perto de nós, a gente também fica raivosa. Mas não é ter raiva do pai. É como que você vai perceber que este ser humano, que acontece ser seu pai, é um homem que não está bem. Porque um homem que está bem, ele é amoroso, ele é terno, ele não grita nem briga. Então ele está insatisfeito com alguma coisa. Será que você pode ajudá-lo? Será que você pode aproximar-se e querer entender o que está acontecendo com este ser humano com o qual você convive? Será que você sabe por que ele está assim tão triste e tão insatisfeito?
Será que existe alguma coisa que possa ser feita por ele? Não ficar com raiva dele, não adianta. Será que você é capaz de amá-lo até mesmo nas suas insuficiências? Esses dias estive fazendo uma palestra em Goiânia e quando eu terminei a palestra, uma jovem se levantou e disse assim: monge, eu tenho uma depressão tão grande desde que meu pai foi embora. Como eu sofro a falta do meu pai. E uma delas, o pai havia morrido. E ela disse: eu fiquei em depressão profunda, minha mãe também. E a outra não, falou também que meu pai foi embora, não sei para onde ele foi, mas que depressão eu fiquei. Veja bem, seu pai está vivo. É um ser humano que convive com você. Vamos tentar compreendê-lo e ver se pode se fazer alguma coisa para minimizar o seu sofrimento? Porque é só quem sofre que reage dessa forma. Quem está bem, quem está feliz, não faz isso. A Luísa se pergunta se o que ela faz é por ela ou para agradar alguém. E ela nem tem sempre uma resposta clara. Então ela queria saber como podemos ser nós mesmos em essência. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo bem e está atrapalhando. Que está se exibindo para o outro, né? Está querendo mostrar para o outro como eu sou legal, como eu tenho boas ideias, como eu faço direitinho. Mas se você mesmo sabe que isso não é tão verdadeiro, por isso você está em dúvida. Se você estivesse sendo verdadeira mesmo, você não teria dúvida sobre você. Então preste atenção. Mesmo que você não agrade alguém, fale a verdade. É bom falar a verdade. Não para ofender, para magoar, mas para você dar não de vez em quando. Não, não posso. Pode fazer isso? Não, não posso. Cuide das suas coisas. Não se preocupe tanto no olhar do outro, que o outro pensa de você. Seja correta, honesta, faça a sua parte e sem se preocupar se estão olhando, se estão vendo, se estão achando bonito ou feio. Porque aí você vai ter mais coerência e tendo coerência não terá dúvidas sobre a sua ação. Eu posso pedir para a monja cantar um pouquinho? Conta pra gente o que é que você cantou nessa maravilhosa viola caipira. Gyate, gyate, hara gyate, hara so gyate, bodhi so aka. Sim. Significa travessia. Vamos indo para outra margem. Ao chegar na outra margem, se todos ainda não foram, ninguém foi ainda. É a margem da dualidade, a primeira, e a segunda margem da realização e da felicidade, que nós estamos sempre indo sentido a felicidade. Se um ser vivo não foi junto, ninguém foi. Então vamos indo para outra margem. Conhecendo o conteúdo, vamos ouvir de novo. Vamos outra vez. Incrível, agora fez muito mais sentido para mim. Lindo, não é? Essa última frase, Bodhi esquecer a mente iluminada, só cá, né, vamos homenagear essa mente iluminada, que é essa que está sempre cuidando que todos atravessem, que todos cheguem no lado da sabedoria, que todos os seres possam despertar para a sua natureza verdadeira, que é a natureza de tudo que existe. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.